Olá, boa noite. Deus abençoe sua noite. Tudo bem com você? Como que você está? Hoje nós faremos a live sobre o livro A Lei do Reconhecimento, capítulo 9. Capítulo 9 do livro A Lei do Reconhecimento. E você não pode ficar de fora dessa live. Boa noite para você que entrou, boa noite, Jusceli. Deus abençoe sua vida. Inclusive hoje a nossa live será com a querida amiga Jusceli, que fala diretamente lá de São Paulo. Deus abençoe sua vida. E hoje nós falaremos sobre o reconhecimento de uma ideia inspirada por Deus. Reconhecimento de uma ideia inspirada por Deus. Então, não é qualquer ideia, é uma ideia inspirada por Deus. E olha só o que diz aqui. As ideias são portões dourados para mudanças imediatas. As ideias são portões dourados para mudanças imediatas. Então, eu vou chamar a Jusceli aqui agora. Deixa eu chamar a Jusceli. Live, eu quero dar boa noite para minha amiga Mara Sandra Ferreira, minha prima de Ourinhos, Maria Luísa Rocha, minha amiga também. Maria Luísa, que legal que você tá aqui, viu? Feliz demais. Deus abençoe todos vocês. E vocês que entraram aqui, já podem encaminhar esse aviãozinho para outras pessoas. Façam isso. Encaminhem o aviãozinho para que mais pessoas entrem na live e aprendam sobre uma ideia inspirada por Deus, né? Eu queria deixar já um versículo da Bíblia para você. Se você puder anotar aí, vai ser uma bênção. Deixa eu até fixar o tema que a Maria Luísa colocou aqui para nós. Uma ideia inspirada por Deus, né? Reconhecimento de uma ideia. Eu vou deixar já para vocês aqui Provérbios 8:12, que diz assim: Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Olha só, aqui tá falando, né, de sabedoria. De sabedoria. Então vamos lá, eu acabei de aceitar a minha amiga Jusceli, que vai entrar aqui para falar conosco sobre uma ideia inspirada por Deus. Boa noite, minha Graças amiga. se faz, boa noite, minha Boa amada. noite. Eu quero dar boas-vindas para todas as pessoas que estão aqui na live hoje da célula da pastora Kátia Volpe e do seu esposo Marco, nossos grandes amigos, e da Sofia também. A Kátia, inclusive, está aqui, já deu boa noite para nós. Boa noite, minha amiga. Deus abençoe. Obrigado pela honra e pelo privilégio de estarem todos aqui para nos assistir, né, Jusceli? Para nos ouvir, Para mas nos sabendo honrar, né, que... Renata? Para nos honrar. Sim. E sabendo que quem falará através das nossas vidas nesta noite será o Espírito Santo de Deus. Nós já oramos, eu e a Jusceli, e que o Espírito Santo de Deus fale através de nós nessa noite. Amém. Então você pode se apresentar, Jusceli, e começar a nossa live. Boa noite, pastora. É um privilégio te ter aqui. Pastora Andréia está aí, amo a sua vida. Meu nome é Jusceli Colnago, eu falo aqui de São Paulo. Sou empresária dos carros, onde tem uns repasses que eu faço. E hoje nós viemos aqui falar do livro mais uma vez, né? Que é o livro que nós estamos fazendo a live, A Lei do Reconhecimento. Quem quiser e quem puder, nós não ganhamos nada por isso, mas nós damos todas as dicas para vocês lá. E hoje a gente vai falar do 9º capítulo, que é o reconhecimento de uma ideia inspirada por Deus, né? Quero convidar vocês também que nós temos uma célula de jejum,
onde nós fazemos toda segunda-feira com o pastor Alexandre, com a Renata, que é assim, é maravilhoso, é uma honra fazer parte disso. E obrigada, minha sobrinha também acabou de entrar, a Duda. Eu me emociono muito porque é a segunda live que eu faço e para mim é uma emoção. Saber onde eu tô, onde é o meu caminhar, da onde eu saí e para onde eu quero ir, né? Amém. Então, quero agradecer a Kátia pelo privilégio de colocar hoje, ela abriu mão da célula para nos honrar, para honrar tanto eu como a Renata. Na verdade, a célula está acontecendo aqui, né, Jusceli? Isso mesmo. A Hoje nós célula está somos a acontecendo célula. aqui. Boa noite, doutora Joelma. Deus abençoe sua vida. Doutora Joelma é do nosso grupo também, do jejum, toda segunda-feira. E como a Jusceli falou, você que jejua toda segunda-feira e que à noite estuda a palavra de Deus, você é muito bem-vindo. É só nos chamar no privado depois da live que a gente adiciona você. Então vamos lá. A Jusceli já se apresentou e nós queremos falar hoje sobre uma ideia inspirada por Deus. Olha só, a palavra de Deus diz que nós não recebemos algo de Deus porque a gente pede mal, né? E eu queria saber aqui nessa noite, Jusceli, você que está nos assistindo, quem já pediu para Deus uma ideia brilhante nas tuas orações? Nas tuas orações, quem já pediu para Deus e disse assim: Deus, eu quero uma ideia brilhante? Porque a Bíblia diz que aquele que pede, recebe, né? Aquele que bate, a porta se abre. Então, para que você tenha uma ideia brilhante, você tem que pedir. Você tem que pedir. A pastora Kátia está falando que ela tem um testemunho para dar. Eu posso te admitir aqui também na nossa célula, viu, pastora? Deixa eu só falar um pouquinho aqui. Eu vou te admitir aqui. Aí você dá o seu testemunho e aí a gente continua, né, Jusceli? Isso, eu queria agradecer o pessoal que está aí também, a Neide, que está aí, que faz parte da onde eu trabalho, na empresa que eu trabalho. Então, Neide, obrigada por estar aí, obrigada, Eduarda, obrigada, Marcelo, obrigada a Oi, todos que minhas estão aqui irmãs junto, viu? queridas. Gente, eu tô tão emocionada de ver vocês duas juntas, que eu tô com vontade de chorar. Glória Com a vontade de Deus. chorar, de ver vocês duas juntas. Olha só, Porque só a você paz de sabe, né? O Deus. dia que Não, você me ligou, né, amiga? Só você ai, sabe o lindo dia que você me demais, ligou. Eu lindo falo demais. o Como trabalhar de Deus é Deus. lindo. Ele é lindo demais. Eu ó, vou contar uma coisinha rápida, porque minha cachorra tá comendo as comidas aqui. É, algo assim, muito simples, que jamais, em anos atrás, eu pediria para Deus. Quando você falou a gente pede mal ou não pede. Olha só, hoje eu estava no mercado, não conseguia almoçar, correria, trabalhando, eu tinha que fazer compra de mercado e eu desci rapidamente, eu tinha assim 10, 12 minutos para um mercado. Aí eu desci aquele minuto que eu iria, né, respirar, talvez, comer alguma coisa, mas eu precisava cumprir ali. Aí eu falei, ai, Senhor, eu não tô com força para fazer esse mercado. Manda alguém para me ajudar, vai. Olha Olha isso. isso. Gente, sério. Eu acabei de andar o corredor, no que eu virei o outro, apareceram duas pessoas. Que foi isso que eu tinha acabado de pensar. Que eu sei que estariam ali por perto. Eu falei, pensei, ah, Senhor, podia vir fulano e fulano, né? Eu virei, elas estavam entrando no mercado. Eu falei, não acredito, Senhor, obrigada. Então, gente, Deus, ele quer isso, ele quer intimidade, ele quer que a gente esteja, assim, nos pequenos detalhes Ele pedindo quer para ele. dependência, né, Kátia? Total, Total. total. E as E no fim elas fizeram mercado para mim. Eu até sentei, eu falei, pai, você é tão lindo. Eu consegui respirar naquele momento. Olha, ontem na nossa reunião de oração, Kátia, só para colaborar com isso que você está falando, minha amiga, primeiro dizer que é um prazer você entrar aqui e falar que é de Deus você entrar aqui, porque você não estava escalada para a célula de Não, hoje aqui, amiga, eu tô tá? aqui, ó, faxinando minha casa, que eu tô Nós estamos sem felizes funcionária, a demais. gente tá na labuta. Olha só a frase de ontem que eu vou pedir para vocês anotarem. Deus trabalha com base
no pedido e não na sua necessidade. Eu tô até procurando aqui o que, né? Você tava ontem, né, Tava Jusceli? assim, mas cortou, a internet caiu aqui. Você pode repetir, por favor? Posso. Deus trabalha, tô procurando aqui. Deus trabalha de acordo com o nosso pedido e não de acordo com a nossa necessidade. Hum, Porque se fosse de acordo com a nossa necessidade, todos os hospitais estariam vazios, porque todo mundo necessita da cura. Concordam? sim, Então, ele não trabalha de acordo com a necessidade, ele trabalha de acordo com o pedido, de acordo com o desejo. O desejo. Então, a Kátia estava no. Olha que coisa simples, parece simples. Parece que ela contando esse testemunho é simples, mas ela estava sem força, ela queria alguém para ajudá-la no mercado. Deus, eu queria que você enviasse aqui pessoas para me ajudar nesse mercado. E Deus mandou, porque ele trabalha de acordo com o seu desejo e com base. A fala é essa. Deus trabalha com base no desejo e não na necessidade. Anota isso, tá? Deus trabalha de acordo com o desejo. Então, se nós queremos uma ideia inspirada por Deus, a gente tem que pedir. Se o nosso desejo é termos uma ideia inspirada por Deus, a gente tem que pedir, né? E aí já já a Jusceli vai falar sobre o conceito, né? Porque ela fala que ela aprendeu com o pastor Alexandre sobre que a gente tem que buscar o conceito nas coisas, Kátia. Ela é uma aluna exemplar, tá? Que você mandou para mim. Você mandou Amo. uma aluna bem exemplar. Olha, Só eu só não tô no seu jejum de segunda-feira porque eu faço uma escola bíblica das 19 às eu 22, toda segunda. sei. Não estaria. Mas, ó, vou sair, quero deixar vocês aqui, tá? Espírito Santo haja completamente. Que o Espírito Obrigada. Santo dê o seu show, né? Um beijo, gente. Obrigada, amiga. obrigada, Eu não viu? sei Obrigada sair, mesmo. tá? Mas tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo te tirar. Peraí. Remover do vídeo ao vivo. Não. Como que eu faço? Deus, ajuda eu aqui agora. Kátia. Deixa eu procurar a Kátia. Kátia também não. Qualquer coisa eu fico aqui, vocês continuam para não É, derrubar. porque eu não sei não também. Isso, fica aí. Olha só, Jusceli, eu vou dar Vamos minha lá, participação aqui e vou passar para você, tá bom? tudo bem. Olha só. O autor do livro que a gente está lendo e que nós estamos fazendo a live hoje é o pastor Mike Murdock. Ele mora no Texas, lá nos Estados Unidos. E ele falou que um dia Deus inspirou ele para fazer uma Bíblia temática para as mães. Então, Deus deu a ideia para ele fazer uma Bíblia temática para as mães. Na sequência, Deus deu a ideia para ele fazer uma Bíblia para os pais, depois para os empresários e depois para os adolescentes. E ele procurou, né, Jusceli, uma que ó, eu liguei para um amigo do ramo editorial e ele contou essa ideia para esse amigo. E o que que aconteceu? Eles rodaram 60.000 exemplares dessas Bíblias e vendeu que nem água. Então, essa ideia produziu bênçãos para milhões de pessoas. E ele fala assim, eu reconheço que isso veio de Deus. A ideia que ele teve foi dada por Deus, né, Jusceli? Sim, E aí ele fala assim, que boas ideias são interessantes, mas não são ordens. E as ideias divinas, olha isso, gente, anota aí. Ideias divinas são, na verdade, ordens de Deus. Então, as ideias que Deus nos dá nada mais são do que ordens que Deus nos dá para cumprir o que Ele quer aqui na Terra. Você acha que Deus não queria que o pastor Mike Murdock tivesse tido a ideia de imprimir diversos exemplares da Bíblia? Ele fala que era uma Bíblia temática, onde rapidamente ele fala uma Bíblia temática, especialmente para os homens e as mulheres, né, e as mães que estivessem passando por dificuldades, que rapidamente eles iam, por temas, eles iam procurar lá o tema
tipo, dificuldade com o filho adolescente. Já aparecia lá os versículos da Bíblia, sanando essa dificuldade com o filho adolescente. Então, assim, às vezes você tá aqui nessa noite e você tá passando por uma dificuldade financeira, por exemplo, você tá sem emprego. O que que você acha de você pedir uma ideia brilhante para Deus? Porque Deus pode mudar a sua situação assim, ó, num estalar de dedos. Então Deus pode te dar uma ideia que vai ser como se fosse uma voz vinda na sua mente, e você acreditando nessa ideia e colocando essa ideia em prática, você pode mudar a sua vida da noite para o dia. Não rejeite a ideia dada por Deus. Porque às vezes, Juscelie, vem uma ideia na nossa mente e a gente fala: ah, não, eu não sou capaz. Na Ah, não, eu não verdade, posso. Renata, eu até vejo assim, né? Que hoje eu já tô com um ano com você, então é muito aprendizado, né? Muita coisa que nós vamos aprendendo. Que é a Trindade, né? Que é onde vocês falam isso para nós, que é o corpo, a alma e o espírito, e aonde nós temos que estar alinhado com tudo, né? Sim. Porque nós temos que jejuar, nós temos que orar e nós temos que estar no Evangelho. Não adianta. Nós temos que ter tudo isso. Todos os dias, Porque senão né, nós Ju? não vamos saber qual é a voz de Deus. Isso. Porque são três vozes que falam na nossa cabeça. É a nossa voz, é a voz de Deus e a voz de Satanás. Então, quando Deus nos dá uma ideia, às vezes a pessoa não consegue entender que é a voz e que aquela ideia é de Deus porque não tem intimidade. Porque não está Exatamente. todos os dias, não está todos os dias no Evangelho. Porque a primeira coisa que você tem que fazer ao acordar é orar. E depois ir buscar a palavra dele. Não adianta. Isso é todos os dias. Não é um dia sim, um dia não, ou então uma vez por semana. Ah, vou fazer toda segunda-feira. Não. Se você quer saber qual é a voz de Deus, se você quer saber qual é a ideia de Deus, você tem que ter intimidade com Ele. Você tem que ter intimidade com o Pai. É E isso foi aí. assim que eu aprendi. Eu aprendi assim. É isso aí. Então, hoje, eu não fico de jeito nenhum. Primeira coisa, meu devocional. Depois eu vou cuidar da minha vida. É isso aí. Mas primeira coisa, meu devocional, que eu preciso saber qual é a voz de Deus. Porque as vozes vêm, não é porque eu e a Renata estamos no Evangelho, que nós estamos todos os dias ali, que as vozes não vêm, elas vêm. Só que nós temos que discernir qual é a voz certa, qual é a voz que nós temos que estar ali e estar ouvindo a voz dele. Porque ele nos dá Aliás, a né? ideia. Aliás, de acordo com o que a Juscelie está falando, eu vou fazer uma pergunta para você. Qual voz você tem ouvido? Durante o seu Qual dia, a voz qual que você tem voz você tem obedecido, né, Renata? ouvido e Obedecido. obedecido? E qual a voz você tem calado? É, Porque quando você passa por uma dificuldade, Juscelie, a primeira voz que chega é do inimigo sim, para que é o falar: mais fácil. você não vai conseguir, não. Não vai dar certo, não. Vixe, ó, você tá com essa Não sai da doença? cama hoje não, que todo mundo vai te acusar. Fica na cama. Fica no seu quarto trancada. Entendeu? Porque todo mundo vai olhar para você e saber que você tá triste. E saber que você tá derrotada e que você perdeu. É essas as vozes. Quando você ora, não. Quando você ora, a primeira voz que você ouve é a dele, É a de dizendo: Deus. levanta, eu tô aqui, eu tô diante de ti, eu tô te espremendo porque eu preciso tirar o melhor óleo de você, porque eu preciso te ensinar algo, porque é só na prática que ele nos ensina, é só na prática, não tem outra maneira de nos ensinar. Esse livro que a Renata nos deu e que nós estamos lendo, que nós estamos fazendo a live dele, é maravilhoso. Ele diz para nós tudo que Deus. Semana passada nós falamos do favor de Deus. Hoje nós estamos falando do reconhecimento de uma ideia inspirada por Deus. Aonde a palavra reconhecimento é um ato de reconhecer o mérito, que é o teu mérito. É de saber o entendimento da onde que você vai e para onde você vai caminhar. Então, Deus, ele é muito simples. Ele só consegue falar com você se você tiver intimidade. E ele só consegue te ensinar na prática. E dói. Não pensa vocês que não dói, porque dói. Ele É nos porque ensina. muita gente acha que vir para o evangelho
é se eximir de todos os É, seus problemas, é acabar todos os seus problemas, é a não, sua conta bancária surgir dinheiro de uma hora para outra, você não vai ter doença, né? Inclusive, hoje, antes de começar a live, eu falei para Jusceli, ora por mim, porque a minha cabeça tá explodindo, eu estou com dor de garganta, febre, coriza, mas eu tô aqui por quê? Porque eu não fiz todas as minhas atividades durante o dia, mesmo doente? Fiz. Então, por que que eu não vou fazer a obra do Senhor? Por que que eu não vou vir aqui falar para você aquilo que Deus colocou no meu coração e no da Jusceli? honrar o E quais nome dele, são? né? E quais são, a minha amiga Paula? Paula, minha amiga, te amo. Paula Omo. Que saudade de você. E quantas vezes nós não damos desculpas para Deus? Deus, eu não posso. Às vezes você dá desculpa até para ficar numa live dessa, né? Às vezes você dá desculpa até para ficar numa live dessa. Ah, eu vou ficar uma hora ouvindo essas pessoas falarem, né? A Juscelia, a Renata. Não, não somos nós que estamos falando. É o Espírito Santo que está falando através de nós. É o Espírito Santo que está falando através de nós. É, na verdade, Renata, as pessoas às vezes falam assim, mas eu não vou ler a Bíblia, porque é muito difícil, porque eu não entendo, porque eu não compreendo, porque eu não consigo, eu não... É porque, assim, gente, nós temos que começar sem entender mesmo, sem compreender mesmo, porque conforme você vai fazendo, você vai lendo, e daqui a pouco você já está com intimidade, daqui a pouco você deu para ler, ele diz um pedaço, ele fala assim, ó, lembra-se do Senhor, o seu Deus, pois ele é que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Jurou aos seus antepassados, conforme hoje vê. Gente, parece que é assim, você fala assim, mas o que ela está falando? O que ela leu agora? O Senhor, ele te lembra todos os dias que ele vai te capacitar para que você cumpra o teu propósito dessa vida. Que às vezes a gente nem acha que tem um propósito. Eu mesmo, eu achava que o meu propósito era ser mãe, era trabalhar, era pagar conta, e era sobre isso. Hoje eu sei que não. Hoje eu sei que Deus tem um propósito muito grande na minha vida. E que Ele não tinha outra maneira de me levar ao caminho, de me levar ao amor dele, se não fosse na prática. Hoje eu entendo tudo isso. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo a caminhada que Ele está fazendo, qual é o meu andar. Porque assim, não pensem vocês, que é porque nós estamos aqui diante que nós não temos contenda. Hoje eu e Renato oramos por isso. Por quê? Porque nós temos todos os dias, nós somos sentadas, para que nós saímos debaixo da nuvem. Mas nós não podemos. Sabe por quê? Porque nós somos obedientes, porque nós temos que obedecer. Obedecer a palavra, obedecer os mandamentos de Deus. Amém. É, tá Tá travando a travando? internet aí? Pra mim, Ju, você tá meio embaçada, mas eu tô te ouvindo. Eu, eu coloquei o meu no 3G, porque o meu tava na internet normal e eu dei uma parada também. E vocês que estão aqui na nossa live, escreve aqui embaixo se vocês estão nos vendo e nos ouvindo bem, fazendo um favor. Escreve aqui embaixo. Vocês estão vendo e ouvindo bem? Por favor, só para a gente saber. Eu queria falar algo aqui, complementando aquela parte que eu falei das ideias divinas, são, na verdade, ordens de Deus. Ele fala assim, ó, elas despertam você no meio da noite, tornando-se sua obsessão. Quantas vezes você foi acordada no meio da noite? Quantas vezes você foi acordada no meio da noite e você falou: ai, não vou acordar, não, eu vou dormir. Tô cansada demais. Eu não vou acordar, não. Quantas vezes aconteceu isso? E aí ele fala assim, ó, Oral Roberts explicou certa vez que quando Deus lhe prometeu mais do que o espaço que você tem, mais do que o espaço que você tem para receber, ele está falando de ideias, critérios e conceitos. Ele instruiu as pessoas a recapitularem qualquer ideia, critério ou conceito dado por Deus,
e depois apresentá-la ao Senhor para que seja abençoada, né? Então, quando Deus te Olha pra você acordar, ver, Renata, olha aqui, ó. você Falando com escreveu isso? a mesma coisa, entendeu? Tava na mesma ideia que a tua. Mas pode continuar, Rê. E aí ele fala assim, ó, você pode estar sentado sobre uma ideia de US$ 1 milhão. Você está caçando centavos dentro da sua casa, quando Deus lhe deu a possibilidade de ter uma ideia inspirada por Ele. Então, a partir de hoje, quando você não conseguir dormir na madrugada, ou quando você estiver dormindo e alguém te acordar, que você saiba que é o Espírito Santo querendo te abençoar, muitas vezes com uma ideia brilhante que pode transformar todo o curso da sua vida, né? Quer complementar mais alguma coisa sobre essa ideia? Aí É, ele fala assim, ó, só mais essa parte, tá. Jusceli. Deus está conversando com você. Você está escutando Deus? É intimidade, né, Renata? Você está escutando Deus? Pode falar, Ju. Eu queria complementar que é aquela passagem de Moisés, né, que ele fala da rocha, que ele anda até a água e não deixa que as suas emoções te impeçam, porque muitas vezes o que acontece? Nós somos acordados 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. O que a pessoa faz? Como assim? Tô com insônia, se ira e deixa com que a emoção leva. Ele não consegue entender que é Deus querendo que ele ore, que é Deus querendo conversar, que é Deus querendo ter intimidade. Então a ira vem e é onde você se confunde, porque os seus sentimentos falam mais altos. E nós temos que ter isso, nós temos que entender que nós não podemos de jeito nenhum deixar com que nossas emoções falem. Nós precisamos respirar e ter esse entendimento de que quem está falando com nós e ouvir, porque o nosso problema maior hoje é o quê? As pessoas, elas não conseguem se silenciar, Renata. É, Elas não parar conseguem para ouvir. parar Quer para falar, ouvir. né? Elas querem falar, 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 falar e não param. E eu era uma dessas. Eu era exatamente assim. Eu falava mais do que eu ouvia. Eu nem deixava as pessoas falar. Eu já falava e já respondia. Eu mesmo falava e eu mesmo tinha resposta. Então, hoje eu aprendi que hoje eu tenho que fazer o quê? Tenho que Escutar. escutar Porque mais não é à toa que nós temos 2 ouvidos e uma e uma boca. boca. Eu Isso. também não era diferente, tá, Jusceli? Eu É falo isso. que Deus colocou o meu marido na minha vida para me treinar para falar menos, porque Vamos quem orar. conhece, vamos orar. Quem conhece o meu marido sabe que ele é super quieto, super calmo e a atropelada, a falante, a que quer resolver todas as coisas para ontem, sempre foi eu. E com ele, né, ele sendo também instrumento do Espírito Santo na minha vida, hoje eu consigo ouvir, hoje eu consigo respirar antes de falar, hoje eu consigo fazer uma análise. Será que eu não posso estar errada? Porque quantas vezes você que está aqui nessa live hoje não jurou por Deus que você tinha razão, que você estava certo ou que você estava certa e depois você viu que não era bem assim? Quantas vezes eu posso falar por mim? Várias vezes eu bati no peito, falando eu tô certa, é assim mesmo, e depois eu vi que não era bem assim, Não, e fora né? assim, né, Renata? Não é nem às vezes. Eu mesmo ontem eu mirei, eu errei, entendeu? E eu peço perdão todos os dias, por ter esse entendimento hoje, que não era necessário, que não precisava daquilo, que não precisava falar daquele jeito, daquela forma. Por quê? Porque cada um é cada um. Hoje eu consigo entender que Deus ele cuida de cada um de uma forma, É cada isso um de um mesmo. jeito. Então, nós temos que ter o entendimento hoje de ouvir mesmo, de ouvir e de entender que nada é igual, que nada é igual. E quando nós temos esse discernimento, que é de ouvir, a gente consegue entender que nós realmente temos propósito, porque às vezes a nossa ira, o nosso falar demais, nós não conseguimos entender nem qual é as ideias de Deus, que é o que ele diz para nós aqui.
E assim, quando você quer algo, você tem que ir atrás. Você tem que ir atrás de informação. Quando a Renata me deu esse livro para ler, eu falei, o que será, né, que tem nesse livro? E você vai lendo, eu já li ele uma vez, eu tô lendo ele pela segunda vez, porque você não consegue parar de ler. É um livro E aí, que salva vidas, viu, gente? Vocês que estão aqui, sim, adquiram esse livro, como a Jusceli disse, nós não estamos ganhando não, nada para divulgar esse livro. Muito pelo contrário, o que nós estamos ganhando é a alegria de poder divulgar a palavra de Deus através desse livro, porque esse livro ele fala do reconhecimento de várias coisas na sua vida. E às vezes você está perdendo algo porque você não está reconhecendo. Esse livro é libertador. Ele tira as escamas dos nossos olhos. na verdade, você consegue entender que é uma outra forma de ver a vida, né? Que Sim. Deus, tudo que Ele nos dá de graça. E tudo que Ele nos pede também é de graça. E às vezes a gente acha que é sobre o dinheiro, que é sobre posição. Não, não é. Tudo que Deus quer de nós, todos nós. Não é porque o doutor Alexandre tem uma faculdade, porque a Renata tem uma faculdade. A Jusceli não tem faculdade. Eu não tenho faculdade. Porque Deus não E eu, faz acepção de pessoas. não, e o que ele quer de mim, o que ele quer da Renata é a mesma coisa, é o É a nosso mesma coisa. tempo, é a nossa dedicação, é a nossa obediência. Obediência. É o que ele quer de nós. Ô, Quando, Ju, ele, quando você muda o seu jeito de pensar, quando você muda o seu jeito de observar as coisas, tudo muda. Tudo muda, gente, tudo. E nesse livro ele diz que são 8 fatos que nós deveríamos saber sobre as ideias. eu ia falar isso. Eu ia falar que São qual desse 8. fato falou mais no seu coração? Para São mim, 8 fatos que você deveria saber sobre as ideias. para mim foi Qual ou quando, ó, quais falaram mais no seu coração? uma ideia excepcional vem quando você observa o que está ao seu redor. Para mim é assim, quando você muda o modo de observar as coisas que você observa também mudam. Esse foi assim, tudo. Por quê? Porque eu vi as coisas de uma maneira, hoje eu não vejo Ou mais. seja, você está observando o que está ao seu redor? Ou você está olhando só para o seu Só umbigo? por olhar. Qual que é o próximo, Jusceli? O Pode ler. próximo é uma ideia excepcional ajudará Ó, pessoas. é sobre pessoas, tá? O evangelho nunca é sobre você só. O evangelho é sobre nós. Se você tiver em algo onde só você é beneficiado, só você quer ouvir a voz de Deus, só você quer esconder os tesouros do céu para você, e isso pode servir para qualquer área da vida, Deus não está nisso, porque Não, Deus é um Deus coletivo. Ele não é um Deus individual. Então, toda ideia que Deus te der vai sempre envolver alguém. vai envolver Pode ler pessoas. o outro. Vai Pode ler o envolver outro, pessoas. Giseli. Uma ideia excepcional de Deus solucionará o problema de alguém, sempre de alguém. Sempre de alguém. Próximo. Uma ideia excepcional é a solução para eliminar o estresse e para aumentar o entusiasmo e a alegria. Olha isso, gente. A alegria é um fruto do Espírito Santo. Lá em Gálatas, fala que o fruto do Espírito é a bondade, a longanimidade, a fé, o amor. E uma das, e uma, do- um dos, das características do fruto do Espírito é a alegria. Então eu profetizo nessa noite, você que está nos assistindo agora ao vivo e você que vai nos assistir no momento oportuno, eu profetizo alegria sobre a sua vida. Alegria apesar das dificuldades, alegria apesar do medo, alegria apesar dos problemas, porque nós não deixaremos de ter desafios e eles são diários, né? Eles são diários. Então, que você tenha alegria, porque é diferente quando você enfrenta um desafio com alegria. E a Bíblia diz assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, que você erga a sua cabeça, viu, Ivo? Ivo, Eduarda, Simone,
Paula, Angel, Isaías, todos vocês que estão aqui nessa noite, que vocês resolvam os desafios diários com alegria, coloca um sorriso no rosto e fala: Jesus, eu tô triste por dentro, mas me dá a sua alegria, me dá a sua alegria. Eu profetizo sobre a minha vida alegria. Então, Entregar o uma controle ideia da tua excepcional. vida de verdade, né, Renata? Entrega o teu Isso. controle da tua vida para Ele. Acorde de manhã e fala: Senhor, eu entrego o controle da minha vida nas tuas mãos. Entrega. Qual que é a quinta ideia? Renata, deixa eu só falar antes Pode falar. de uma passagem que ele deixou bem claro aqui, que isso é muito lindo. Pode ler, Ele, Jusceli. Deuteronômio 18. Ele é Deuteronômio 8:18. 18. Isso. Ó, antes de lembrares do Senhor, teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Essa palavra Glória a é muito Deus. linda. É Glória a muito Deus. linda. Então, ele te lembra do que ele deixou para você. Agora você tem que acessar isso. E como que você acessa? Aqui, gente, ó, diariamente. É aqui. É só aqui. Não tem outro caminho. Jusceli, Não tem outro caminho. eu estou aparecendo para você meio Não, tremida? Como que tá tá? Porque normal. você tá aparecendo para mim tremida, tá? Eu não sei se pro pessoal que tá assistindo, você tá parecendo meio embaçada. Vê se melhorou. Então, eu coloquei o meu no 3G, Melhorou? mais ou menos. Mas vamos seguir. Se o pessoal estiver ouvindo, é o que importa. Olha só, depois você volta na ideia 6. Tá. Eu não li a quinta ainda, Deixa, é tá? que a quinta eu quero ler. Ah, Porque dessas oito, olha lá, a Jusceli marcou a quinta, gente. Olha isso, olha essa ideia aqui. Olha só a ideia. Uma ideia. Eu tô falando meio ruim aqui porque eu tô com gripe, tá, gente? Mas vamos lá. Uma ideia excepcional pode não ser aceita por aqueles que estão ao seu redor. Então, presta atenção com quem que você compartilha a sua ideia. Cuidado para você não compartilhar a sua ideia com alguém que vai matar a sua ideia. Entendeu? Quantas vezes você que está aqui nos assistindo foi falar de uma ideia sua para alguém e a pessoa falou: Ih, isso não dá certo. Pode parar. Da onde que você tirou isso? Mas que coisa absurda essa ideia, né? Então, cuidado para quem você conta a sua ideia. E olha só o que vem na frente. Ele fala assim: o Walt Disney, vocês sabem de que eu tô falando, né? Foi demitido de um jornal porque ele não era tão criativo o bastante. Olha isso. O Walt Disney, ele foi demitido de um jornal porque ele não era tão criativo. Agora, será que isso é verdade? Olha hoje o que é a Walt Disney. Olha hoje o que é a Disney. A Disney é um império. A Disney é o maior império de criatividade. Quem foi para Disney já sabe que você chega lá e você fica encantado com tudo que você vê lá. Só que essa pessoa que criou toda a Disney, ele já foi demitido de um jornal porque ele não era tão criativo. Então, será que você que está aqui nessa noite também não tem uma ideia brilhante que foi matada, que foi arrebentada por alguém aí próximo a você? E Renata, normalmente, as pessoas que não acreditam em nós são as pessoas mais próximas a nós. Pode Renata, falar, eu tenho Juscelie. uma coisa ainda assim que eu entendo de uma outra forma. Tudo que você disse é edificante, mas para mim a questão é assim, ele não deu ouvido. Ele não deu ouvido para essas pessoas. Ele Sim, acreditou. Por quê? sim. Porque ele estava embaixo da bênção. Porque ele Ele, estava.
na obediência. Então, mesmo as pessoas dizendo que ele não era criativo, mesmo as pessoas dizendo, mandando ele embora, ele não desistiu. Sim. Ele foi através do sonho dele. Por que que ele foi através? Porque ele realmente, ele estava na intimidade. Ele sabia quem ele era em Deus, né? Sabia, ele tinha Ele seguiu. certeza de quem ele era. Então ele não deu ouvido para ninguém que estava ali perto dele. É isso. Então é isso que você tem que entender. Você tem que saber quem você é. Você tem que ter intimidade, porque é só você e Deus. É só você e Deus. Você estando embaixo da bênção, você estando no evangelho, você estando na obediência, você vai conseguir ouvir a voz certa. Amém. E é isso que Deus quer de você. Me Quando diz os 6. às vezes a gente está lá prensado na prensa, né, e fala assim, por quê? Por quê? É porque ele quer ter o melhor óleo mesmo. Não liga para quem está falando, não. É o que a Renata falou. Às vezes aquela voz, a primeira que chega dizendo para você, fica no quarto, não sai hoje não. Não faça isso, gente. Não faça. Ore e peça para que Deus seja o teu guia, para que Ele fale com você todos os dias. Amém. Vamos para o 6, Renata, vamos lá. Pode falar. Uma ideia excepcional pode gerar riqueza excepcional. É só você saber. Lê de novo. Uma essa. ideia excepcional pode gerar riqueza excepcional. Então, às vezes, você está desempregado, você está aí sem saber como proceder. Jesus, o que eu faço? Pede uma ideia para Jesus. Pede uma ideia para Jesus. Essa noite, eu profetizo que você que está aqui nessa live vai receber ideias excepcionais da parte de Deus. Jesus vai te acordar essa madrugada para te falar algo a respeito daquilo que Ele deseja que você faça aqui na Terra. Estou concordando. Mas não se esqueça que tem que envolver pessoas. Não se esqueça que não pode ser uma ideia egoísta, onde o maior beneficiado vai ser sempre você. Esteja atento para ouvir a ideia que Deus vai te trazer. Ela pode ser através de um sonho, ela pode ser através da própria voz do Espírito Santo nessa madrugada, ela pode ser através da boca de alguém para falar para você sobre uma ideia excepcional. Esteja atento para ouvir o que Deus tem. 7, Jusceli. Uma ideia excepcional requer atenção excepcional. É É o tudo que que nós nós falamos, falamos. né? Tudo que nós falamos até agora. É ter o entendimento. Então, se você for acordar Silencie. às 3 horas da manhã, anota. Que a gente esquece das coisas. Eu faço isso, Eu viu? também. Tudo você anota. Os meus filhos, eles vêem coisas minhas assim que fica às vezes espalhado. Porque eu tenho um bloquinho aqui, outro bloquinho lá embaixo, outro bloquinho que eu vou anotando. Eu vou escrevendo do nada, eu escrevo. Para que depois faça sentido. Na hora não faz sentido nenhum, gente. Não faz sentido. Mas eu anoto. Então, Amém. anota. Vamos lá. 8, Jusceli. Uma ideia excepcional pode resultar em provisão para toda a vida. Entendeu? Para Deus tirar você da prisão e levar para ser governador do Egito, é assim, ó. Ele fez isso com José, ele fez isso com Davi, né? Quem era Davi? Davi era ele estava apacentando as ovelhas, ele era um cuidador de ovelhas. E Deus quis tirar Davi daquela situação do anonimato e levar ele para ser rei. E apesar de todas as dificuldades de Davi, apesar de tudo que Davi sofreu, Deus falou que Davi foi um homem segundo o coração dele. Então não duvide. Deus pode te tirar nessa noite da situação do anonimato para te fazer um grande homem, uma grande mulher de Deus. Salmo Esse foi o 8. 84:11, eu marquei o Isso. salmo para ler. Tá? Aí nós estamos caminhando para o fim, porque nós já estamos falta 10 para as 9. A hora voa, Jusceli. Por isso que às vezes eu fico te trazendo aqui para a live, porque a Jusceli anota tudo, ela estuda muito, então ela leu o capítulo anotando, mas às vezes eu fico trazendo ela para cá, para a live, porque o Instagram, a partir de 1 hora de live, ele nos derruba. Isso. Deixa eu dar boa noite para Rita, minha amiga Rita. Boa Meu noite irmão para Maria Ricardo, Conceição, o Ricardo, irmão Eduarda, minha da sobrinha Jusceli, linda. a Karina, que
entrou. A Karina mora lá na Espanha. Obrigado, Karina. Então vamos lá, Jusceli. Pode ler. A gente vai encerrar nossa live com os Salmos 84:11. 84:11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Lê de novo. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó, na minha versão fala assim, ó. Ele não recusa, só vou ler daqui pra Tá? frente. Nenhum bem aos que vivem com integridade. Então, integridade. Você que está aqui nessa noite, você tem vivido com integridade? Você tem sido íntegro? Porque Jesus escolheu um homem aqui na terra, foi Jó. Ele falou: Eis aqui o meu servo Jó, homem íntegro e reto, que se desvia do mal. Você tem se desviado do mal? Quando as pessoas te falam as coisas que você não se agrada, você tem se calado ou rapidamente você quer responder? Sabia que às vezes uma confusão é Deus falando para você sair de cena? Sabia que às vezes um rolo ou algo você fala assim: Meu Deus, mas por que está acontecendo isso? É uma situação que Deus está te dando para você exercitar o silêncio ou o perdão para aquela pessoa? Sabia disso? Então eu quero dizer para você que está aqui nessa noite: seja íntegro, seja reto, obedeça aos princípios da palavra de Deus, ouça a voz do Espírito para que o Senhor te dê uma ideia brilhante, para que a sua vida seja transformada Amém. de uma hora para outra. É o que eu profetizo nessa noite na sua vida, Jusceli, na minha vida, na vida de todos aqueles que entraram nessa live, nessa noite. E depois eu vou já dar a palavra para Jusceli, para ela encerrar a live, para ela concluir, né? Mas eu quero dizer para você que o capítulo 10 do livro, que vai ser a semana que vem, vai ser sobre o reconhecimento de uma oportunidade de ouro. Não perca a live de terça-feira que vem, que vai falar sobre o reconhecimento de uma oportunidade de ouro. Gente, eu quero agradecer a todos que estão aqui, inclusive meu neto Murilo, que está aí também. Tá mandando um monte de recadinho para vovó, obrigada, meu filho, a avó te ama, para o meu irmão, para minhas sobrinhas, para todo mundo de Presidente Prudente, e dizer que é uma live poderosa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, vocês podem me chamar a Renata, participar da nossa célula na segunda-feira no jejum. Essa live vai ficar gravada, vai estar no YouTube depois, se vocês quiserem eu passo para vocês, tá bom? E muito obrigada mesmo. Nós vamos É orar, isso. Renata? Eu vou orar. Posso orar? Vamos, lógico, com certeza. Vamos lá, então. Senhor, muito obrigada, Obrigada Deus. mesmo, Pai. Muito obrigada, Jesus, por mais um dia de vida, porque a sua misericórdia se renovou nas nossas vidas mais essa manhã. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de falarmos do teu amor, da tua palavra, falarmos, Jesus, daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Senhor Deus, muito obrigada pela vida da Juceli, que aceitou, Jesus, o convite do céu para fazer essa live junto comigo hoje, para falarmos de uma ideia brilhante. Pai, eu quero te pedir que se cada um que entrou aqui nessa noite triste, abatido, com uma dificuldade no relacionamento, De um Jesus. problema com o filho, no trabalho, na saúde, nas finanças, Pai, providencia, Jesus. Invade agora cada casa, cada coração, que o teu Espírito Santo, Pai, esteja agindo poderosamente nessa vida. E que cada um que entrou aqui hoje, Pai, saiba que existe um princípio da obediência para que o Senhor nos honre. Nós precisamos te honrar primeiro.
na tua palavra fala que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que essa pessoa que está aqui nessa live, nessa noite, saiba que ela precisa primeiro te buscar para que as demais coisas sejam acrescentadas. Muito obrigada, Jesus, por esse tempo precioso com o Senhor e com cada irmão e cada irmã, com cada amigo, com cada amiga que esteve aqui conosco. Nos dê uma noite de sono reparadora. Eu te peço, Jesus, pela minha saúde e pela saúde de todos que estão enfermos e que estão nessa live. Passa do seu bálsamo sobre as nossas vidas e que amanhã, Jesus, a gente já acorde muito bem e com a saúde completamente restaurada pelo Senhor. Abençoa a Juceli, os filhos, o esposo, a casa, os negócios, os sonhos, os projetos. E dê também, Jesus, a ela uma ideia brilhante. É a minha oração nesta noite, em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém. Deus, Pai Todo-Poderoso, eu estou em Amém. concordância, Pai. Tudo que nós ligamos na terra, o Senhor liga no céu, em nome Amém. de Jesus, Pai. Em Amém, nome de amém, amém. Jesus. Obrigada, Amém, Renata. gente. Beijo, meu Eu que amor. agradeço. Deus te abençoe, Juceli. Deus abençoe cada um de vocês. E até terça que vem, às 20 horas. Amém. Até terça. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.